Oi, gente, bom dia, então. Hoje a gente vai praticamente concluir, né, esse curso que a gente fez aí, Orando com a Bíblia. A ideia é a gente fazer agora, hoje, todo o processo de orar com a Bíblia juntos, né? Aqui a gente tem uma visão geral de toda, né, de toda a proposta. Lembrando que a gente trabalhou, né, o livro, a importância, o capítulo A Importância da Oração do livro A Satisfação de Todo Desejo, que a gente está estudando na comunidade, né? Então, vamos lá. Então, hoje vamos desde o início. Eu vou pedir para a Noeli projetar para nós os passos que a gente estudou. Quem perdeu, é só pegar. Nós fizemos 3 aulas, né? Vamos dizer, teórica, que a gente foi passando passo a passo cada uma desses pontos. Lembrando que a gente acrescentou, e a Noeli já até acrescentou para nós aí, 3 pontos que não estão no livro, né? Mas que estão no curso do Padre Paulo sobre direção espiritual, aprenda a rezar. Então, vamos lá. Então, os passos são esses, tá? Coloque-se na presença de Deus, peça ao Senhor que te ajude a prestar atenção nele, escolha uma passagem da Bíblia, pensa no tema escolhido, se surgir alguma emoção positiva, entregue-se a ela, tome decisões práticas, pedir a graça para realizar a decisão tomada, agradecer e, por fim, apresentar os nossos pedidos. Então, vamos fazer juntos? Primeira coisa, então, vamos deixar já, pega a sua Bíblia aí, abra no texto que a gente vai ler. Então, a sugestão foi que, como a gente está aprendendo a meditar, a rezar com a Bíblia, a sugestão foi que a gente meditasse o Evangelho do dia. Por quê? Porque a gente pode usar as homilias de padres, né, que publicam na internet para nos ajudar a compreender, que nem sempre, às vezes, a gente tem aquela compreensão. Então, quando a gente lê o Evangelho e vai e ouve uma homilia, pode ajudar. Sem contar o que a gente falou também, acho que na aula 2, sobre o poder da liturgia, né, de Deus que age, que vem ao nosso encontro através da liturgia. Então, vamos lá. Quem pegou, quem já está com a Bíblia aí, é Lucas capítulo 18. Vou escrever aqui no chat aí. Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 8. Lucas. Capítulo. Lucas, isso. Capítulo 18. Isso. Versículos do 1 ao 8. Lembrando, quem quiser deixar escrito aí sua dúvida, pode deixar que a gente tenta responder depois no final. Vamos lá. Lucas 18, do 1 ao 8. Então tá. Então vamos lá. Hoje vai ser um pouquinho diferente, porque a gente está junto aqui, né? E a oração ela é pessoal, mas vamos fazer, né? Vamos buscar fazer essa oração o mais real possível, né? Assim, fazer mesmo de verdade. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, esse primeiro momento é o momento de se colocar na presença de Deus. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
eu sugeri também aquela outra oração que eu vou fazer agora, que é essa oração que vai pedir que o Senhor nos ajude a prestar atenção nele, a estar na presença dele. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui conosco, que está diante de cada um de nós que está aqui nessa reunião. Portanto, creio que o Senhor me ouve e que o Senhor me vê. Adoro-te com profunda devoção. Peço-vos perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Nossa Senhora, a quem acabamos de nos dirigir com esse texto, São José, São João Paulo II, quem dedicamos essa oficina de espiritualidade, nossos anjos da guarda, intercedam por nós, interceda por mim, junto a Jesus. Amém. E olhando para a sua Bíblia, convido você a pensar no carinho que Deus teve com você, inspirando pessoas a escrever, a registrar, e o carinho que Deus teve com você nesse dia de hoje. Porque há muitos hoje que não podem ler, porque fisicamente não estão cegos ou não têm acesso a nenhum tipo de leitura, né, por métodos alternativos. Outros não podem ler porque não sabem. Ou pior, talvez de todos, aqueles que não foram atraídos ainda para a Sagrada Escritura, para isso. E o Senhor nos deu a capacidade e nos atraiu. Obrigado, Senhor. Convido você a agradecer a Deus por isso, por essas palavras de amor de um Deus que te ama, que me ama. Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esses meus irmãos que nessa manhã de sábado se colocaram comigo nessa oração, para que eu pudesse estar diante dessa tua palavra, Deus, que como nós vimos, é penetrante, não volta para o Senhor sem produzir o efeito que o Senhor deseja. E que quando o Senhor escreveu, o Senhor pensava em mim, e eu creio que essa palavra nesse dia de hoje, Deus, vai falar a minha realidade. Por isso, Deus, que o teu Espírito nos inspire, nos mostre, nos convença e nos faça ouvir o que o Senhor tem para nós. Amém. Propôs, então agora vamos para a leitura propriamente da palavra. Lucas 18, versículo 1 a 8. Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Aqui, gente, e quando vocês estiverem lendo, não tenha pressa de terminar a leitura. Lembrando que nós estamos buscando a meditação, estamos buscando realmente ouvir o que Deus quer falar com a gente.
Então, se algum versículo, alguma palavra chamar a sua atenção, então pensa nela. Por exemplo, propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Então, se você tem uma caneta, alguma coisa chamou atenção, por exemplo, para mim. Então, qual que é o objetivo aqui que Lucas vai dizendo? Ó, quando Jesus contou essa parábola, ele falou que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. E aqui já me veio que no primeiro dia que nós fizemos o curso, a Andrea terminou, ela foi fazer foi já buscar, colocar em prática, né, o que a gente tinha dito, e ela depois entrou de novo na chamada, falou, nossa, você viu que legal que Jesus, diz que Jesus saiu para orar, né, então, novamente, né, o primeiro dia Jesus saindo para orar, tal, e hoje falando de oração, e é sobre isso, né, técnicas de oração, né, é isso que nós estamos fazendo. Então, primeiro, já vem essa alegria no coração, de saber que, de fato, Deus quer isso de nós, que a gente ore, quer isso de mim, quer isso de você, quer isso da nossa comunidade. Então, vamos lá, continuar, então. Versículo 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade havia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: Fazei-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim refletiu consigo: Eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: Ouvis o que diz esse juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará ele em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas, quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, depois que você leu, faça um momento de silêncio. E já vai encontrando no texto, como eu disse, versículos, trechos, palavras que te parece que, sabe, quando a gente diz que Deus falou comigo mesmo, o que é? Na verdade, a gente vai lendo e chega um aspecto do texto que aquilo impacta a gente de uma forma diferente, né? Então, você percebe que uma palavra, um versículo, opa, isso aqui, né? Ele causou algo em você, né? Te chamou a atenção. Então, você vai e destaca aquilo. E aqui, a gente poderia, né? Aí você pode até voltar mais um momento. Eu já tinha destacado aqui para mim o orar sempre mais. Aí o que acontece? Você destacou. Você poderia começar, então, né,
e esse é o ideal, né? Você leu, você destacou, você começa a fechar os seus olhos, e agora é o momento de você entrar na cena bíblica, né? Então você vai pensar como tudo aconteceu, né? Então está dizendo aqui que Jesus estava lá com seus discípulos e quando vê, fala dessa parábola. Então você imagina isso. Já com essa intenção, diz o evangelista. Jesus, então, para que as pessoas orassem sempre mais e não parassem nunca, vai e conta essa história. E aí você então entra na história de Jesus, né? A respeito do juiz, a respeito dessa viúva. E desses questionamentos que Jesus faz. Ó. Por acaso fará Deus justiça aos seus escolhidos que estão clamando por ele de noite? Então aqui você já começa a ver o seguinte, que Jesus está falando, olha, eu não vou te decepcionar. Deus não decepciona aqueles que clamam de noite por ele. E aí, para mim, o que já me veio diante desse versículo? Diante das tormentas, das tribulações, dos males da minha vida. Eu tenho clamado Jesus dia e noite. Ou eu tenho me entregado à tristeza, ao desânimo, à preocupação, à agitação, tenho tentado. Então o problema surge, dificuldade, aí eu vou tentar resolver, ou então me abato, me deprimo, até peço uma oração ou outra, mas de noite. E como que está o meu coração que pede de noite? Confiante? Ou eu estou só indo chorar as mágoas para Jesus? Esquecendo que Ele é o Deus que pode fazer justiça. Então, basicamente, a gente faz isso, né? Mas aí você vai falar assim, oh, mas eu ainda não entendi muito bem. Então, aí que entra a questão. Até antes de fazer toda essa... Acabou que eu li e já fui meditando, né? Mas o que você pode fazer no começo? Você lê e escuta a homilia ou Noeli. Será que uma coisa que me chamou a atenção também durante a homilia, me veio o coração, é a questão da humildade, né? A gente quer pedir já receber logo, como se a gente estivesse num, num lugar onde a pessoa é obrigada a nos servir rápido, né? Ó, eu quero isso. E quando demora, isso nos ajuda a nos lembrar quem somos nós, quem é Deus, né? Opa, calma, por que você está nervoso, ansioso? Eu não sou obrigado a fazer tudo o que você quer, não. Eu faço por amor. Então, várias perguntas surgem, né? Eu tenho orado sempre, tenho confiado, como que está a minha oração humilde ou soberba? Para que eu tenho orado? Então, você vê quanta coisa. Mas aí, por isso que o momento de silêncio é o momento da gente concentrar no que Deus queria falar comigo hoje, diante dessa palavra. E aí,
a gente parte para o tópico lá, ó, se surgir alguma emoção positiva, entregue-se a ela, é nesse sentido, né? Alguma coisa te chamou a atenção, então você vai naquilo, vai pensando, vai pensando. E por fim, então, você chega a uma conclusão. Ah, Deus, eu senti que Deus falou isso para mim, para eu rezar mais. Estou rezando pouco. Beleza. Então, tome decisões práticas. Aí você vai anotar, lembra no diário que a gente falou, seja físico, seja espiritual, você vai anotar hoje. Aí você vai anotar lá. Rezar mais. E mais que isso, você vai pensar, opa, se é rezar mais, quanto que eu tenho rezado? Ah, tem rezado só de manhã. Opa, então vou pôr uma outra oração. Ou sempre que alguma coisa acontecer na minha vida, primeira coisa eu vou fechar o olho e fazer uma breve oração. A Deus, a Nossa Senhora, pedindo, né? Interessante que Nossa Senhora também foi humilde lá nas bodas de Caná, né? Porque primeiro ela tomou um não. Aí, como diz o Alexandre, né, Alexandre? Ela respirou fundo, acalmou diante do não de Jesus. O que eu tenho a ver com isso? O que nós temos a ver com isso? E virou para os caras e falou: faz tudo que ele quer. Porque ela sabia que esse Deus, por acaso, não faria justiça aos seus escolhidos. Então, gente, a gente precisa muito de Nossa Senhora mesmo, para que ela nos ensine a ter esse coração perseverante. Faz esse propósito, então, quem sabe, se foi isso, em tudo falar Nossa Senhora. Recebe essa oração. Bom, tome decisões práticas, anota aí o que você vai fazer. Aí sim, aí você pede a graça. Porque se Deus não te der a graça, você não vai conseguir rezar sempre, você não vai conseguir rezar mais essa vez aí que você está falando de. Quer ver uma decisão prática que é o seguinte: nós estamos terminando o curso, você vai rezar todo dia. Escreve aí, ó, eu vou todos os dias fazer a minha meditação com a Bíblia. Talvez a melhor decisão que Deus pode dar a nós nesse dia. Pediu, então você chegou à decisão prática, pede a graça, Deus, ó, mas eu sou tão difícil que o Senhor acabou de falar comigo, o Senhor me explicou que eu tenho que rezar mais, que eu tenho que ter paciência, isso, mas eu vou esquecer. Eu vou sair desse momento de oração, eu vou voltar para minha loucura e vou esquecer de rezar sempre. Por favor, me lembra. Pede para o seu anjo da guarda, né, essa decisão prática, para ele te recordar, te iluminar, te ajudar a colocar em prática. E aí, concluído, você vai agradecer. Então, Senhor, muito obrigado por esse momento que tivemos juntos, de intimidade, que o Senhor falou comigo, que o Senhor tocou a minha alma, que o Senhor me convenceu, que eu fiz esse propósito. E eu queria te aproveitar, Jesus, e te colocar esses pedidos. Aí a gente entra com os pedidos, né, para encerrar esse momento. Eu falo, Senhor, eu queria te pedir por essa pessoa, pedir pelo meu trabalho, você coloca as suas intenções ali diante do Senhor e fala, Senhor, já colocando em prática isso que o Senhor falou sobre oração, então está aqui as minhas intenções e que esse momento que nós tivemos agora de intimidade possa se estender durante todos os dias. E aí você conclui, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E uma coisa importante também que os doutores da igreja ensinam, teologia mística, não saia de maneira muito rápida do momento de oração, no seguinte sentido, tipo, você já sai do momento de oração e com música mundana, com muito agitado. Não. Tenta sair aos poucos, né? Sabe, ainda voltando nisso, no que você meditou, nessa decisão prática, né? Para aquilo não ter aquele rompimento. Amém. Gente, então...